Olá pessoal, tudo bem? Hoje é um dia muito importante. Hoje a gente está iniciando de fato o nosso podcast, nosso primeiro episódio. E olha só, gente, que legal. Hoje a gente tem convidados aqui especiais demais da conta. Vou pedir para cada um se apresentar aqui. O Ranier com a gente, Adriano. Vamos lá, turma. Então, gente, eu sou o Rainier, eu sou cabeleireiro há mais ou menos 3 anos e atualmente embaixador da Wind. Bom dia, bom dia. Então, gente, hoje é o nosso primeiro episódio do Windcast. Nós trouxemos aqui dois convidados especiais. Eles atuam em Pedro Leopoldo. É uma referência lá. Não é à toa que compartilham bastante conhecimento deles com a gente. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história deles, como eles chegaram. A gente tem muita coisa legal aí. O Ranier que já saiu de Pedro Leopoldo, voltou de novo, né? Tem muita história legal que para agregar bastante aí na vida de vocês, a história deles, para vocês se espelharem um pouquinho, tá bom? Então vamos dar início aqui. Vamos também, queria que o Anderson explicasse um pouquinho como que ele surgiu, como que parou lá em Pedro Leopoldo, um pouquinho da história dele também. Então vamos iniciar esse bate-papo aí que vai ser muito legal. Gente, só um pouquinho antes, até para o pessoal entender, né, que está acompanhando a gente aí no áudio. Para quem ainda não conhece a Wind Cosmetics, gente, vamos só contar uma breve história aqui. A Wind Cosmetics é uma empresa, né, que foi fundada há uns 2 anos e meio atrás. E é o seguinte, turma. Bem uns 2 anos e meio, encontrei com o Adriano, meu amigo Adriano, e de uma ideia, a gente falou, vamos lançar uma marca de cosmético. E a partir daí, então, já tem 2 anos e meio que a gente está aí na batalha. E assim, qual que era o nosso grande objetivo? Fazer algo de fato assim diferente do que a turma veio fazendo no mercado. Hoje a proposta da Wind é algo assim bem diferente. Hoje a gente basicamente a gente linka, né, a fábrica ao salão de beleza, isso proporcionando de uma certa forma um melhor custo na ponta. E não obstante a isso, a gente viu que tem uma grande oportunidade, o seguinte, né? Eu trabalhei muitos anos com consultoria em gestão financeira, gestão comercial. A minha esposa tem um salão de beleza também. E a gente viu, o Adriano foi gestor de salão, dono de salão por muitos anos, e a gente viu que tem um grande potencial para a gente ajudar essa turma. E a partir daí surgiu o Wind. A gente quer pegar essa mensagem e levar para mais pessoas. Então, assim, hoje é um dia muito especial. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. E é o que o Adriano falou, só reforçando. O nosso objetivo é cada vez mais pegar e levar esse conhecimento, que é único, né? Ranieri é único. Ele tem as suas batalhas, teve as suas vitórias. E eu acho que isso é muito bacana. E vamos dar sequência aí, turma. Vamos lá. O Ranier, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que primeiro você falasse para a gente, contasse um pouquinho da sua história, quanto tempo você está já como profissional nessa área, como você se especializou, em que momento que vocês se conheceram e começaram a trabalhar juntos, o início de tudo. Então, nossa, gente, eu comecei a ser cabeleireiro nunca foi um plano, na verdade. Antes mesmo de eu decidir ser cabeleireiro, eu preciso contar a parte anterior disso, porque assim, eu fazia faculdade de fisioterapia, já estava basicamente na metade. Porém, ao mesmo tempo, eu estava trabalhando, tirando carteira e fazendo um monte de coisa, e nada daquilo estava assim, nossa, aqui estou fazendo tudo que eu queria. Não, não era. E aí eu tinha um cabelo muito grande, e como eu estava tirando carteira, eu tomei muito pau, tomei pau atrás de pau, não conseguia passar de jeito nenhum no exame. E eu fui e falei assim, ô gente, vou ter que entregar alguma coisa, que eu tenho muita fé. E eu pensei assim, vou ter que entregar alguma coisa da minha vida pra eu conseguir conquistar essa carteira. Porque, gente, eu tomei 4 pau na autoescola, vocês não têm noção, tipo assim, o desespero que é e a gastação. Porque na época eu trabalhava meio período. Cada salário meu era um exame que eu pagava. Então, assim, eu falei assim, se eu tirar a carteira, eu corto esse cabelo. Deu 7 dias, eu tirei a carteira. E eu com meu cabelo grande. Tinha 3 anos que eu tava deixando o cabelo crescer. Falei, ah, que legal.
Que legal. Aí eu pensei, não vou deixar o cabelo grande, porque, sei lá, vai pra dirigir, acontece um trem, por conta disso, eu não vou desafiar. Aí cortei o cabelo. Beleza, continuei a faculdade, gostei do cabelo curto, portanto, tô com o cabelo curto até hoje. Mas entrei num curso de cabeleireiro, por hobby. Nunca escolhi, tipo, vou fazer um curso porque eu quero trabalhar com isso. Falei, vou lá, conversa fiado, porque no salão é uma fofocaiada danada. Vou lá no curso, é prático, toda semana tem uma pessoa diferente pra gente atender, fazer uma prática ali. Beleza, comecei. Pandemia chegou. Aí foi tipo assim, fiquei sem emprego, o curso já estava pago, estava difícil sustentar a faculdade e, sendo honestamente, fisioterapia não é uma coisa que se faça à distância, porque é uma profissão muito séria, é uma profissão de toque, de contato, então eu decidi trancar a faculdade. E aí eu enxerguei a oportunidade de começar a trabalhar com o que eu já estava fazendo curso de cabeleireiro, e ele estava também uma parte à distância, a gente já tinha feito uma questão de escova, tratamento dali e daqui. Eu falei, todos os salões fecharam. Minha oportunidade é catar esse povo que tá tudo sem arrumar cabelo, porque elas não fica, gente, não adianta. Pode acontecer uma outra pandemia mundial, elas vão pegar o que tiver, mas não fica sem arrumar o cabelo. E aí eu fui e falei com minha mãe, falei, eu não tinha dinheiro, eu já estava desempregada há mais tempo. Falei com ela, ó, vou comprar no meu cartão de crédito 3 máscaras de tratamento. Das mais baratas, nem foi máscara cara nem nada. E vou começar a fazer escova e tratamento desses cabelos dessas mulheres, que elas não vão ficar sem fazer. E comecei a atender escondido, clandestinamente, na casa da minha avó. Quando eu comecei a atender lá, eu tipo assim, eu cobrava R$ 25 uma escova com tratamento. E aí eu comecei a conquistar algumas pessoas. Portanto, eu tenho cliente dessa época até hoje. E os preços variam, tipo assim, muito, muito mesmo. E a partir disso que eu fui preocupar realmente mexer com cabelo. E aí eu fui me procurar especializar e realmente dedicar o curso, porque antes para mim o curso era só um hobby. Ficava só tipo assim, ah, vou ali conversar, vou aqui, dali. E aí eu fui levando pra frente. Bacana demais, cara, bacana demais. E deixa eu te falar, então quer dizer que você começou. E essa decisão aí, conta pra gente como que foi essa decisão, né? Porque foi uma decisão de uma certa forma difícil, né? Como que foi essa viradinha de chave aí? Conta pra gente. Até pra turma que tá acompanhando a gente, porque eu acredito que tem muitas pessoas que estão nesse patamar, né? Às vezes a pessoa está insatisfeita no trabalho atual que está, e às vezes fica com essa dificuldade, né, dessa tomada de decisão. Conta pra gente, como foi a viradinha de chave disso? Na verdade, gente, a gente sempre tem medo, né? Então, eu não virei minha chave pra fazer nada. O que que aconteceu? Eu tinha um ex-namorado e ele falou comigo assim que começou a normalizar um pouco as coisas, depois de uns 10, 11 meses de pandemia, começou a reabrir as coisas que não tinha mais condição mesmo de ficar fechado. E aí tinha muitas salas na minha cidade disponíveis para alugar e com custos muito baixos. Só que mesmo assim, o custo muito baixo não era um custo que estava dentro do meu orçamento. Não era uma coisa que eu falava assim, não, eu tenho aqui condição de pagar, eu vou pagar e pronto. Não, não foi assim. Eu fiquei uns 3 meses juntando R$ 500. 3 meses juntando R$ 500 para poder dar a entrada de calção nessa sala, sem saber se no mês seguinte eu ia ter mais 500 para pagar aluguel. E tipo assim, se a gente for parar pra pensar, a gente que é empreendedor, R$ 500 gira muito rápido. Mas para quem tá começando, R$ 500 demora para acontecer, para você ter ele falar assim, eu tenho R$ 500. Ele até passa na sua mão, mas tem tanta coisa para poder pagar, tanta coisa para investir, que na verdade você não tem R$ 500. Esse R$ 500 já tá em outro local, já tá encaixado em outro lugar. Ele foi e falou, não, nós vamos lá, você vai alugar esse espaço e vai dar certo. Aí eu fui, assim, com medo, tentando. Primeiro mês foi horrível, eu tinha só os R$ 500 de pagar a sala. 30 dias trabalhando para ter os R$ 500, sem saber como que eu ia comprar matéria-prima, para poder continuar. Mas aí fui na força, assim. Tentei colocar outras pessoas para trabalhar comigo lá, não deu certo, não consegui inicialmente, porque eu não sabia como cuidar de um negócio, eu não sabia como gerir uma equipe, eu não tinha preparo nenhum para isso, mas tentei. Fiquei uns meses com duas profissionais trabalhando lá, mas a gente era desconhecido, então não tinha um público para poder sustentar. E foi passando o tempo, eu fui empurrando com a barriga, fui empurrando com a barriga e sempre ganhando e pagando, ganhando e pagando. Lucro não via assim, de jeito nenhum. Mas, no ano seguinte eu comecei a ter uma carteira de cliente legal, porque o Natal, gente, Natal é assim.
perfeito pra gente. A gente faz muito dinheiro. Claro, se você souber administrar o seu tempo, porque aqui a gente está falando nem de produto, nem de nada, de tempo mesmo. Se você souber administrar seu tempo em dezembro, você faz muito dinheiro. Quando esse ex-namorado viu que eu estava fluindo, ele começou a ficar um pouco mais largado. E aí o que aconteceu? Eu comecei a tomar decisões de investimento que eu tinha que fazer em casa que não eram meus mais. A gente dividia as coisas e aí começou a atrapalhar meu negócio. O que aconteceu? Eu tive um boom subindo e fui caindo de novo. Fui ficando sem matéria-prima. Eu não tinha. Eu estava frenético nas metas. Eu não tinha pó descolorante, eu não tinha água oxigenada para poder fazer, eu não tinha coloração. Coloração era um desespero. Quando eu esperava o cliente marcar para eu correr e buscar só a coloração que eu ia usar. Se desse uma coisa errada no meio do caminho, ó, tá ferrado, porque eu não tinha como corrigir. Então eu não tinha nada, tipo assim, com a margem de erro, eu tava contando que ia dar tudo certo. Se desse errado, meu querido, eu ia tomar um prejuízo gigantesco. Até porque os preços que eu cobrava não cobriam o custo que eu tinha com as coisas. Então, assim, às vezes eu ganhava R$ 20 fazendo um serviço de 12 horas, um loiro, por exemplo. Porque eu não sabia como calcular. Então, fui tomando, fui perdendo matéria-prima. Aí eu decidi acabar com esse relacionamento. Porque começou a me consumir, eu ficava desesperado, porque eu fui fundando em dívida, fundando em dívida, fundando em dívida. Aí eu comecei a ficar para baixo, querer não trabalhar mais com cabelo. Porque eu pensei, nossa, esse mercado é muito caro, minha cidade é muito pequena, não tem como eu cobrar o preço que eu preciso cobrar, não vai dar certo. E aí eu tava para entregar o meu ponto já do salão. Faltava 2 meses pro meu contrato encerrar. Eu falei, eu vou tentar empurrar com a barriga que eu tenho aqui. Eu tinha lá a mesma coisa que eu comecei, máscara e as coisas pra fazer escova. Eu não tinha mais nada. Eu não tinha progressiva, gente. Progressiva, uma coisa fácil de você fazer, dá pra você fazer com baixo custo. Eu não tinha o material de fazer progressiva. Não te conseguia. E aí eu inventei de vir para um salão aqui em Belo Horizonte. Falei assim, mais fácil, eu já tenho conhecimento. Vou para um outro local, começo de novo, vou juntar o dinheiro. Fui para esse salão, fiquei 2 dias e falei, não consigo trabalhar assim não. Esse povo não é honesto, eles mentem para cliente, pode até vender muitos serviços, mas vende da forma errada. Eu fiquei 2 dias lá, briguei com o gerente, fui embora e falei, o que eu vou fazer? Eu não consigo trabalhar para os outros, eu não consigo trabalhar para mim, eu estou ferrado. Eu não tenho dinheiro para investir, não tinha nada. E aí foi passando o tempo, assim, eu falei, vou ter que segurar as pontas aqui. Aí deu a época de assinar o bendito do contrato para renovar. Eu falei, o que eu vou fazer, meu Deus do céu? Eu não consigo mais manter esse espaço. Aí eu falei, vou assinar, vamos ver o que vai dar. Qualquer coisa a gente vai no crédito, passa o cartão na maquininha, tira o dinheiro e vai pagando, se vira. Aí fui empurrando com a barriga. Meses depois eu conheci o Anderson. A gente conheceu o Anderson, foi assim na minha vida. Porque o Anderson, só para poder situar, hoje ele é o meu namorado, vai fazer um ano em agosto que a gente está junto. Mas ele vem de um mercado que era de venda de equipamentos de mineração. Tipo assim, uma coisa totalmente distante. Um público totalmente distante. Então, quando ele veio, quando a gente começou a se encontrar e namorar, eu tava nessa fase de. Vocês têm noção, no sábado eu não tava abrindo no sábado, porque eu não tinha material para trabalhar, então eu nem abria a agenda, deixava a agenda só para aquelas clientes que estavam ali mesmo, que não deixavam de ir. Mas eu não tinha como trabalhar, não tinha material. O meu salão, que no início do ano era lotado de coisa, quando chegou no meio do ano, foi quando esse relacionamento acabou, eu não tinha material para trabalhar. Por conta que me consumiu com tudo, foi com tudo. Até hoje, inclusive, a gente está acertando coisas que foi causado por esses traumas. Mas quando o Anderson entrou, ele começou a ir para o salão e entender como funcionava o salão. Ele começou a observar as coisas. E eu contava para ele, tipo, nossa, eu já tive isso, já fiz isso, já foi de tal forma. Até que ele saiu do serviço dele, que inclusive era um serviço super seguro, com um salário maravilhoso. Ele saiu do serviço e aí ele falou assim: eu vou te ajudar. A gente vai começar a restabelecer e você vai voltar a ter as coisas como você tinha antes. E aí ele foi primeiro que começou a me auxiliar. E aí eu dei um curso para ele de mechas, porque se ele entendesse como funciona a montagem das mechas, eu ia ganhar tempo, e com o tempo eu ia conseguir fazer mais clientes no dia. Porque eu trabalhava sozinho, então eu fazia mechas, eu atendia uma cliente por dia.
Hoje, com o auxílio dele, eu consigo fazer 3 até 4 no mesmo dia. Sendo que eu gasto 6 horas para fazer cada uma. Então, ele foi começou a me auxiliar, e começou a pegar as minhas coisas. Tinha tanta conta passada, tinha coisa de aluguel sempre teve certo, porque não tinha como não estar. Mas tinha luz, água, condomínio, tudo assim, ó, uma bola. Aí tinha os cartões de crédito, tava tudo um em cima do outro. E o tempo todo eu pensava assim, eu nunca vou ser esses cabeleireiros do Instagram de sucesso. Eu nunca vou ter uma marca parceira comigo. Ninguém vai querer fazer isso. Eu não tenho um celular decente para fazer isso. Não, e detalhe, esse celular, pra vocês terem noção, eu comprei para poder fazer vídeo pro Instagram, né? Só que eu peguei um empréstimo no nome do meu amigo para poder comprar esse celular. Eu não tinha como comprar o celular. E, gente, foi a maior loucura que eu fiz. Por quê? No meio dessa confusão toda, tinha também esse empréstimo. Não foi um empréstimo barato. Eu pagava, tipo, R$ 800 de empréstimo por mês, mais 500 de aluguel. Eu não tinha esse dinheiro. Eu ficava assim, eu não dormia. Eu dava crises de ansiedades terríveis. Mas, no fim do ano passado, que eu acabei de pagar esse telefone, inclusive, eu falei com o Anderson, falei, nossa, até que enfim acabou. Ah, acabou? Aham. Quanto mais você vai crescendo, maior você tem as despesas. Você acaba tendo que melhorar algumas coisas. E foi onde o Anderson falou comigo, que ele falou, a gente vai restabelecer o que precisa e vai melhorar o que está faltando. Porque acaba que meu salão ficava muito desorganizado, eu não conseguia dar conta de tudo. Eu perdia cliente todos os dias. Por quê? Como é que responde a agenda e atende ao mesmo tempo? Não tem como. E a gente só pensa assim, não, pagar uma pessoa para me ajudar é um gasto. Na verdade, não é um gasto. Você consegue lucrar muito mais tendo alguém para te auxiliar, porque você ganha tempo. Então, quando ele chegou, isso que aconteceu. Ele fez poucas coisas, é só que essas poucas coisas fizeram transformações assim, gigantescas dentro do salão. Portanto, depois que ele entrou, a gente fez um desenho maravilhoso. Ah, e detalhe, o desenho foi perfeito, eu atendi 3 vezes mais cliente do que eu tinha costume de atender. E viajamos no fim do ano, falando, nossa, nós estamos muito bem, vamos Assim, viajar. quando eu cheguei, na verdade, ele mesmo falava, né? Nossa, tá complicado. Aí eu falei, vamos sentar e vamos ver as prioridades que nós temos. E, tipo assim, tinha a prioridade, por exemplo, a gente tinha que acabar de pagar o telefone, a gente tinha aluguel para pagar. Aí falamos assim, agora vai dar certo. Que onde foi, chegou dezembro. Tipo, eu era uma pessoa que não rendia um salário mínimo pra mim mesmo. E agora tinha ele. Eu falei, o que, que eu vou fazer? E minha preocupação era só essa. Eu falei, meu Deus do céu. Não, Eu vou te pagar esse eu menino. ganhava bem. E Não, chegou tipo, eu aqui saía e com ele, ele bancava tudo. Então, tipo, ele não era empreendedor. Teoricamente, eu era pra ser a pessoa que bancava. Porque eu que era o empresário da história. Só que não era bem assim. Então, quando ele largou tudo pra poder me ajudar, eu falei, fudeu. O que, que eu vou fazer? Como que eu vou continuar essa vida desse menino do jeito que é? Só que aí as coisas foram encaminhando devagar, porque não acontece rápido, não adianta. O cliente não brota na sua mão do nada. Você tem que conquistar ela de alguma forma, né? Só que quando as que já estavam lá foram vendo que as coisas estavam melhorando, automaticamente elas deram um ponto para outras. E automaticamente o meu serviço foi melhorando. Porque a minha preocupação era investir no meu conhecimento. Porque eu tinha alguém para me ajudar. Eu não tinha que preocupar muito com outras coisas como o setor administrativo. Hoje eu não sei nada. Não sei nem quanto que tem lá no caixa de salão, não sei. Por quê? Ele se tornou minha pessoa de confiança e faz a gerência do salão. Ele que é responsável, ele que chama a atenção da gente lá. E eu sou como se fosse agora só um cabeleireiro do salão. Porque ele que administra isso. Não tem como a gente fazer tudo. No início a gente tem que fazer, tem que dar um jeito de fazer. Mas chega uma hora, quando a gente vê que uma coisa que era para ser positiva está te atrapalhando, por exemplo, um fluxo alto de cliente. Tem muita cliente mandando mensagem. Você não está dando conta de responder? Você vai cair. Por quê? Essa cliente provavelmente veio de indicação de alguém que gostou muito do seu serviço. E aí, na hora que você não responde, que você não presta o serviço da mesma maneira que você prestou para aquela quando você estava iniciando, você começa a cair. Porque ela vai falar para outra, não, a Enéia não responde. A Enéia é inacessível, não tem como fazer cabelo com ele, não tem como ir no salão dele. Então o Anderson começou. E aí ele começou a resgatar as que estavam lá de muito tempo. Eu falei, nossa, que vergonha, você vai responder esse povo tá aí com 2 meses. Mandou mensagem 2 meses atrás. Ele falou, vou, vai que marca. E marcou. Ele foi atrás delas, conversou, explicou a situação. Falou, olha, é porque a gente antes tinha um agendamento assim, agora
a gente está mais atento, a gente vai ter respostas mais imediatas, pode mandar mensagem, que a gente está aqui disponível. Caso você não queira mais fazer o cabelo, depois vem pelo menos para conhecer o salão. Esse tipo de coisa mudou. Mudou. Portanto, a gente mudou de espaço. Eu pagava R$ 500 no aluguel, hoje eu pago 3 vezes mais, mais um pouquinho ainda do que eu pagava antes no aluguel, tranquilo. Eu tenho hoje a Brenda comigo também, que é uma profissional. Eu achava também, gente, que no meu salão não tinha espaço para um profissional. Na minha cabeça, se tivesse mais alguém mexendo com cabelo, eu não tinha cliente. Eu não ia ter cliente. Eu achava que eu tinha poucas clientes. Só que eu não tinha dimensão e controle das coisas. E quando isso aconteceu, que eu separei, eu falei, não, peraí, não dou conta de fazer tudo. Falei, vamos procurar uma pessoa para fazer os alisamentos. Eu fico com os cabelos coloridos e com as texturas, porque dá pra gente conciliar dessa forma. Hoje a gente está com a agenda tão cheia que eu preciso de mais um profissional. E o meu espaço, que tem 2 meses, vai fazer 3, tá pequeno. Então, assim, o Anderson ter me ajudado depois, meu relacionamento era ruim, fiquei endividado com esse relacionamento, depois refletiu no meu negócio começou a cair, eu quase desisti da profissão. E aí ele veio e falou, não, peraí, calma, meu filho, isso é bom. Você não precisa de esquentar a cabeça com isso, vamos resolver. Devagar, mas ele conseguiu me ajudar. E aí nós terminamos o fim do ano tipo, muito bem. Em 6 meses a gente conseguiu melhorar as coisas. Claro que ainda tinha coisas para fazer, obviamente, assim como a gente ainda está fazendo. Mas fomos viajar no fim do ano com uma parceria de uma marca que eu tinha. Eu tinha uma parceria com uma marca, gente. Nossa Senhora. Ô polêmica esse povo, porque eu ia falar com você. Eu fazia de tudo por eles, porque eu faço questão de ajudar. Eu gosto dessa coisa de falar pro público, de conversar na frente das pessoas. Eu gosto disso, eu sou parecido, eu tenho que admitir isso. Mas eu ajudava muito eles e eles não me ajudavam em nada, mas tudo bem. Até então eu lucrava com o que eu vendia. Pra mim tava bom, tava me dando retorno. E aí a dona da marca me convidou para ir ficar na casa dela lá em Pernambuco. Falou, não, eu tenho uma casa em Porto de Galinha, você pode ir para você ficar lá. Gente, eu fui para lá e ela falou, você vai, aproveita, leva os seus materiais pra você trabalhar. Eu vou te ajudar, você faz o cabelo da galera lá e beleza. Falei, nossa, vou viajar, vou ganhar dinheiro, então um banho demais da conta. Tava com um dinheirinho no bolso pra ir. Pra gastar tranquilo, Pegar uma mas... praia. Não, Ô, e a gente, história foi literalmente assim. Não, você vem pra cá, tem cliente, tem influenciadores que vão te ajudar. Quem é você? Não, eu mesmo sou uma que vai te ajudar muito. Gente do céu. chegou lá. Fomos nós pra Pernambuco. Aí falou assim com a gente assim, vai lá ficar lá uns 30 dias. Eu falei, nossa, eu tô bem demais ficar 30 dias de férias, assim, fora, no outro estado, praia e tal. Eu falei, maravilhoso. Cheguei lá, ela levou a gente até a casa, a gente ficou lá, mas a casa tinha internet, não tinha um chuveiro quente, que eu tô acostumado, mas falei, não, tá muito quente, vou relevar, isso é menores problemas. Comprei um chip novo, fiquei recarregando, só que quem disse que ela encontrou comigo um dia desse pra poder fazer, sei lá, um vídeo do cabelo, algo tipo pra divulgar lá? Não fez. Ninguém me conhecia. Não tinha como eu. Tentei entrar nos grupos das coisas lá pra tentar divulgar. Não consegui, não tive acesso. Porque a galera lá não é tão receptiva quanto a gente que é de Minas. A gente que é de Minas é muito conversado. A gente abre cara pra todo mundo de graça. Mesmo os ignorantes daqui não são tão assim fechados. Lá a galera é fechada, é natural deles. Então você não entra em qualquer lugar e faz amizade, fala assim, vem cá, deixa eu fazer seu cabelo. Não é assim. E aí, com isso, a gente fez o cabelo de 2 pessoas da família dela e a gente ia receber por isso. Tô esperando até hoje. Eu tava contando já que a gente levou dinheiro, mas a gente foi gastando dinheiro. A gente tava contando que ia atender essas pessoas e ia dar tudo certinho. E detalhe, não comprei passagem de volta, tá? Fui na fé de Deus de trabalhar tanto lá que eu ia comprar tranquilo pra voltar. Ô, gente, que sufoco pra comprar passagem pra voltar. Quase que eu tô lá até hoje. Elas não pagaram a gente não recebeu. E foi ficando calacrado, calacrado. Eu falei com o Anderson assim: dinheiro tá acabando, nós vamos fazer o quê? Como é que nós vamos voltar? Meus cartões de crédito, tudo assim, por conta do BO do relacionamento antigo. Falei: que legal. Ou é no Pix ou não é nada. E eu não tenho Pix, faz como? Faz que eu fico preso lá em Pernambuco. Tava lá até hoje.
Ô, Ranier, cara, que bacana, viu? Agora me conta uma coisa. Como que aconteceu essa questão, esse relacionamento? Que momento você conheceu a Windy? Que Não, momento? Como que foi isso aí? Conta pra vou, gente. vou voltar no detalhe da história da mensagem que eu não respondia, que eu não conseguia responder, eu não tinha alguém que ficava no meu telefone fazer as coisas. A gente teve uma mediadora, né, que foi a Tati. Sim. A Tati, ela já me acompanhava pelo Instagram e ela tentou entrar em contato comigo inúmeras vezes, porém eu não respondi. Mas não era porque eu não queria ou porque eu não tinha realmente visto. Tinha tanta coisa no meu telefone e era época de fim de ano, foi mais ou menos em novembro, isso. Eu não respondi ela. Aí a menina do lado da minha sala, onde eu atendi, que fazia e falou comigo assim, René, uma moça tentando entrar em contato com ela, não tá conseguindo. Ela quer te apresentar uma linha de produtos. E eu assim, vem ser representante. Começou. Aí eu falei, não, me passa o contato dela aí que eu vou mandar mensagem pra ela. Então, pelo menos pra eu saber quem que é, o que que é, eu prometo falar assim, não, não quero. Vamos dar um, Sim, né, sim. um norte. Aí, ela mandou o contato, mas eu abri o contato, eu entrei na mensagem, tava lá, cheio de mensagem dela. Eu falei, ah, que legal. Isso foi em fevereiro. Você já pensou, é mais um representante Pensei, chato batendo na pensei. porta. Aí ainda falei assim, pra que eu vou comprar um produto que eu não conheço de um representante qualquer que vai aparecer aqui na porta? Foi aí que ela falou, deixa eu ir no seu salão, preciso conversar com você. Eu falei, nossa, eu tô tão ocupado, nem tava. Eu tô tão ocupado. Ela falou, não, deixa eu ir, eu vou só te mostrar, não sem compromisso, eu quero só te apresentar. Quero te mostrar como a gente trabalha. Foi aí que ela apareceu lá e falou, é o seguinte, estou trabalhando com essa marca, é uma marca muito top e a gente tem um diferencial. A gente vai trazer produtos para você diretamente da fábrica, então o seu custo vai reduzir assim absurdamente. Porque eu pagava muito caro em produto, muito caro. Porque a gente sabe que para a gente comprar um produto, principalmente profissional, você não entra na internet e compra, não é tão simples assim. Você pode comprar linhas home cares da linha profissional, mas um produto tipo um pó descolorante legal, um oxidante legal, coloração, você não entra na internet e compra. Não é simples assim. Tem todo pessoas que têm que chegar até você. Eu tentei entrar em contato mesmo com uma linha uma vez, tinha que passar por tanta gente para chegar em mim, que eu fiquei com preguiça. Falei, nossa, nem vou trabalhar com isso não. E aí ela chegou, e o que eu mais gostei quando ela chegou foi o seguinte: ela chegou já trazendo a amostra. Falou aqui, ó, toma aqui, ó. É pra você experimentar. Depois que você usar, você me fala o que você achou. E aí a gente vai entrar com você na marca. E a intenção da marca é beneficiar você como cabeleireiro também. Ela não é só lucrar em cima de você, ela quer que você seja visto, ela quer que você seja lembrado. Se o produto ficar famoso, você fica junto. Por quê? Porque a gente quer fazer a divulgação não só de um frasco, a gente quer entregar impacto mesmo, a gente quer resultado. Foi onde eu falei assim, tá, eu vou ver com o Anderson, que depois da treta que eu passei, eu falei, eu não vou tomar decisão sem falar com esse menino, Já não. pensou que a gente queria te levar para Você qualquer lugar? você tá doido? Eu falei, eu não. Depois de ter voltado desse lugar, com esse trem todo, um ano péssimo que eu vivi, falei, não, agora que tá andando, não vou fazer isso não. Aí fui conversei com ele e ele falou, olha, vamos fazer experiência, vamos testar, vamos comprar alguns produtos, vamos ver como é que vai ser o desempenho. Ô, gente, daí pra frente eu só usei o Indy, eu só tenho o Indy no salão. Tudo meu é com o Indy. Eu tenho um custo super baixo e entrega alta performance, então assim, o nosso contato mesmo foi com a Tati. A Tati intermediou Isso. super legal. E em seguida ela levou o Adriano até a gente para conhecer. O Adriano até conheceu o nosso antigo espaço. Foi. Quando a gente começou a melhorar as coisas, a gente comprou os espelhos na época, mais bonitos, para chamar mais atenção. E aí ele visitou a gente, apresentou a proposta, falou como que era. Aí eu já fiquei empolgado, né? Principalmente que ele falou que eu ia aparecer, né? Eu gosto pouco. Então, aí, e foi assim, foi muito legal. Foi uma abordagem, eu achei muito importante a abordagem do Adriano chegar até a gente, porque a gente nunca conhece quem que está por trás de tudo, a gente nunca sabe. A gente pode até conhecer, mas ela é sempre uma pessoa, igual eu falei, inacessível. Você nunca vai ter contato com ela. Independente do que você fizer, você não vai ter contato com essa pessoa. E o legal dele ser um dos fundadores, né?
da Wind foi que ele foi até a gente. Então, ele se dispôs tipo assim, ele arcou com a responsabilidade. Ele entregou na mão de um representante que, no final de tudo, se caso acontecesse alguma coisa, eu ia poder recorrer diretamente a ele e resolver. Diferente de quando é com o representante. A marca nem sabe que você existe e nem sabe o problema que você passou, às vezes, com alguma coisa. Isso pode acontecer, né? Às vezes vem um erro de fábrica de alguma coisa. Eu vou entrar em contato com o representante e ele vai estar, ó, ele não sabe resolver. Ele não sabe, ele não está de frente, ele não tem responsabilidade sobre aquilo. Então, muito legal o Adriano ter ido ao salão, porque foi como se ele tivesse arcado com responsabilidade, tipo assim, eu tô falando que o produto é bom, tô falando que o produto é bom. Eu sou dono e você pode contar com a gente. E é esse o contato, contato direto com a fábrica está aqui. Então, É isso mesmo. isso foi muito legal. Gente, olha só que legal a história do Ranieri. E o seguinte, alguns detalhes, alguns códigos importantes que ele liberou aqui para gente. Ontem nós tivemos um workshop, eles também participaram. E uma das coisas que a gente teve o prazer lá de falar é o seguinte: com quem você está se relacionando? Um companheiro, um parceiro de vida, ele é extremamente importante hoje. Assim, a gente fala que ele tem o poder ou de alavancar ou também de afundar a pessoa. Então, assim, com quem você está se conectando? Qual a sua rede de relacionamentos hoje? Isso é muito importante e aqui tem uma pessoa que é responsável totalmente e o Ranier reconhece isso. Que o quê? Que tem ajudado ele no dia a dia, que tem transformado não só a vida dele, mas também o seu negócio, o seu Sim. empreendimento. Então, esse código é muito importante. Outra coisa muito importante, gente, todos nós temos medo, assim como ele também teve de empreender. Mas olha quantos riscos ele já passou. Olha o tanto de desafio que ele já superou. Então, empreender hoje é, é impossível você empreender sem risco, né, gente? Vamos dizer assim. Mas o mais difícil é você estar sempre. A gente cai, mas levanta imediatamente. Então a gente aprende com os erros para não cometê-los novamente. Não é à toa que ficou temeroso lá na hora de receber o Indy, né? Então, então a gente tem que pegar esses códigos que são muito importantes para a gente e trazer isso para o nosso dia a dia, tá? Tem muitos outros códigos que a gente vai comentando aqui, mas esse, gente, é o que assim, que mais me tocou aqui, porque isso é extremamente importante, gente. Não só parceiro de vida, amigos também que vocês estão se relacionando, isso impacta diretamente no seu resultado, tanto pessoal de vida quanto profissional. Exatamente. Ô, gente, isso é muito bacana que o Adriano falou, porque eu acho que quando se fala em empreender, cara, sempre é um grande desafio. E como é bom ter pessoas boas do lado. Porque tem momentos, não é tudo flores, pelo contrário, principalmente no início, não é tudo flores. Vai ter desafios, e como que é importante uma pessoa que está na mesma frequência, na mesma vibe que você, que está batalhando. E a partir do momento que você toma essa decisão, gente, uma coisa é certa. Outro código importante, vai dar errado. A verdade é essa, vai dar errado. Só que é o vai dar errado, só que o erro a gente tem que transformar ele, não é um erro, é um aprendizado. Então, assim, se a gente for parar para falar agora o tanto de coisa que a gente já errou, por exemplo, aqui na Wind, cara, eu acho que esse podcast vai estender aqui pelo menos uns 3 dias direto, porque é sempre assim. Cara, o que você está aprendendo com os seus erros? O erro não é lugar para se ficar. O erro é lugar para aprender. Então, assim, não existe certo e errado, existe o que você está testando. Existe o que você testa, o que você não testa, e eu acho que assim, o grande X da questão está aí. Porque o que normalmente, né, impede as pessoas é essa questão, essa barreira inicial. Porque eu acredito que, e assim, isso é 2% da população que lidera o restante, a verdade é essa. Então tem pouquíssimas pessoas que estão riscando coisas novas, mas muito pelo preconceito. Tipo assim, ah, mas eu vou errar. Ah, mas eu vou errar. E é muita gente, não sei se aconteceu isso com vocês podem até comentar com a gente,
Muita gente critica e, assim, e não acredita no seu trabalho. E é que normalmente aí essas pessoas, porque sempre no início, né? Pra que você vai largar o certo? Pô, tá dando certo já. Pra que o Anderson largou lá, cara? Vou fazer uma pergunta pra vocês. Hoje vocês estão mais felizes com a decisão ou não? Muito mais. Mas, Muito mais. inclusive, até quando a gente foi trocar de sala, porque nessa viagem mesmo, como aconteceu essas confusões todas, a gente teve bastante tempo, até mesmo para se conhecer mais e também para conseguir planejar, porque a gente trabalhava na sala e falava assim, não, vamos começar a mudar, vamos ver o que, que a gente consegue fazer. A gente foi colocando as coisas no papel e conseguiu dar certo. E a gente escutou mesmo, falou assim, não, será que vai dar certo? Quando a gente foi alugar mesmo a sala, muita gente falou assim, não, mas é diferente, vocês vão para uma loja de rua, vai ter gente o dia inteiro passando, vai mudar. Eu falei assim, não, vamos ter medo não, vamos embora. Me conta uma coisa, quantos dias vocês ficaram em Pernambuco? 30 dias. Literalmente 30 dias. 30 Nós fomos dia dias. 9 de janeiro e voltamos dia 8 de fevereiro. Oito de Dia 7 de fevereiro. fevereiro. Dia 7. 29 dias. Então passaram bastante tempo lá. Foi. E foi lá que a gente começou a pensar também, falar assim, vamos fazer isso? Vamos pegar. Na verdade, assim, o planejamento inicial nosso era de reformar a sala onde a gente estava para deixar mais aconchegante para o cliente, porque a gente começou a literalmente estudar mesmo. A gente teve tempo, assim, vamos estudar, vamos aprofundar. Ele, igual o Ranieri, pensa muito no, por exemplo, no cliente, técnicas novas, e eu, como né, entendo bastante de administração, graças a Deus, eu consegui ver assim, não, a gente tem que melhorar isso. Aí a gente acompanha outras pessoas também que entendem de gestão, né? Eu falei assim, vamos começar a mudar o salão. A gente Aí, começou a ter, separar as nossas maiores Isso, inspirações, né? Porque, assim, pra gente crescer, nada melhor do que acompanhar uma pessoa que é grande. Que tem e que você se inspira, você fala, nossa, eu quero chegar nesse nível. Se não tiver uma meta, você não sabe para onde você vai. É um caminho sem rumo. Então a gente começou a separar as pessoas e salões na qual a gente admirava. E os também que a gente não admirava. E comparar o que, que a gente, onde a gente estava e o que, que a gente tinha. Se onde a gente estava de acordo com as pessoas que a gente não admira, ou se estava no mesmo rumo das pessoas que a gente admira. Então foi aí que eu comecei a filtrar. E tinha muita coisa, de coisas que eu não admiro, que eu estava fazendo. E aí onde que começou a filtrar, não, isso aqui a gente vai mudar, isso aqui vai sair, isso aqui não vai ter mais, tal serviço a gente vai tirar, não está sendo legal, isso aqui não tá certo. Eu estava reproduzindo coisas de pessoas que eu não admirava sem perceber. Por quê? Eu não tinha uma meta final, não tinha uma pessoa de inspiração. Agora eu olhava e falava assim, nossa, esse cara aqui é o cara, eu quero chegar no nível que esse cara tá, eu quero fazer isso do jeito que ele tá fazendo, quero esse salão bonito igual. Olha essas fotos que ele tira, olha o fundo como é que tá bonito, salão arrumado, sabe? Isso fazia toda a diferença. Onde a gente começou a pensar na reforma, né, mano? E aí a gente acompanhava e falava assim, tanto que é umas coisas que a gente, tem hora que não repara que vai acontecendo no dia a dia, que a gente, por exemplo, era uma coisa que a gente conversava assim, lá é pequeno, mas não dá para fazer isso. Aí eu falei assim, não, dá pra gente fazer. Então, tipo assim, e é umas coisas que foram tomando uma proporção assim, para cliente mesmo, igual a gente estava conversando até no curso de indicar, é uma coisa boa da cliente virar e falar assim, não, vai lá que você vai ser bem tratado, tem um cafezinho pra você tomar. Entendeu? Assim, faz toda a diferença isso. É a experiência do cliente, né? O cliente hoje, ele observa muitas coisas. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que o seu espaço é um lugar onde é muito quente, não tem um ar-condicionado, mas ela é super bem atendida, ela faz uma mecha, sai com o cabelo impecável, mas você acredita que a experiência do cliente ela conta tanto que até quando ela vai indicar, eu já percebi isso, tá, gente? É o comportamento do cliente. Ó, vai lá no Ranieri. Eu amo o trabalho dele, mas vai com uma roupa mais fresquinha, porque lá faz um calor danado. Um exemplo. Então, é a experiência do cliente, a jornada, e muitas coisas marcam. Então, assim como também marca um cafezinho gostoso. Vou dar um exemplo. Tem uma parceira nossa que ela personalizou o café, colocou xícaras com negócio. Ela mesmo serve o café para o cliente, coloca uma Nutelinha assim na borda.
do copinho, serve a cliente, e aquilo marca tantos clientes, eles gostam tanto, que ali eles geram mídia espontânea o tempo inteiro para ela. Foto marcando, fazendo as coisas. Então ela está sempre sendo lembrada por essa experiência dentro do espaço dela. Isso é muito E legal. falar com você, eu era resistente com essas coisas. Achava, não precisa, que não sei o quê. Não vou E ficar a minha amiga do lado isso. lá, da unha, ela toda contrário de mim. Ela toda tem que ter tudo, não sei o quê, tem que ser assim, tem que ser assado. Esses detalhes assim. Eu falava com ela, nossa senhora, que gastação de dinheiro. Aí Eu que juntou não eu e tava ela pra vendo, falar disso com ele. Falei, não, aí tem foi uma que entender. falação na minha cabeça, hoje não precisa. E aí, só que uma coisa que eu não tava observando é que toda cliente ficava marcada quando ia lá. Toda cliente, até o acompanhante. O acompanhante não ia fazer nada, às vezes, sentava lá, tomava um café e postava foto. Tava lá, marcava ela, marcava o Instagram, a pessoa automaticamente, curiosamente, ela sabia quem que é. Então, assim, é uma coisa que parece que é ridícula, que você está gastando, mas na verdade não. É como se você estivesse pagando marketing, por exemplo. Exatamente. Gente, isso é tão importante que o Adriano comentou aí, como que fica marcado, né? Principalmente no primeiro contato. Porque esse primeiro contato é que vai definir os próximos. Então, assim, tudo marca, desde um bom dia, um sorriso no rosto, a cliente percebe tudo. Desde o momento que ela toca o seu interfone, sei lá, cara, a partir do momento que ela está ali no seu espaço, o tipo de conversa também, a gente fala muito sobre isso. O tipo de conversa que se tem no espaço, que se tem no ambiente, a gente costuma falar, minha esposa também tem salão e lá eu comento muito com ela, que é o seguinte, hoje as mulheres têm uma rotina assim, gente, surreal, tem algumas que são, né, são mães, são empresárias e tudo, e tem uma vida louca. E o salão fica sendo o refúgio delas. Então, se o que ela quer é um ambiente tranquilo, é um ambiente, sabe, que ela chega aconchegante, onde que ela pode pegar e ela se sente em paz. A gente sempre bateu muito nessa tecla. E dá tanto certo, que é o que o Adriano falou. A gente comentou isso muito ontem, né, no nosso workshop, que é o seguinte, gente, como que isso impacta nas indicações. Gente, vai lá naquele espaço, aquele espaço tem uma paz que é surreal. E como que isso leva? As pessoas falam assim, gente, eu tô doido para ir já pro salão, para ficar lá, para ser tranquilo. Normalmente tem um cafezinho, às vezes tem um bolinho de cenoura com chocolate. Então, assim, como que isso é importante, né? Como que isso é importante? As pessoas estão muito preocupadas hoje com a experiência. Até exemplo, uma essência que marca, as pessoas comentam, eu sempre chego naquele lugar, tá com aquele cheirinho ali. Então, tudo isso é muito importante. Agora, gente, outro código importante que a gente sempre comenta, ontem também comentei, e que vocês intencionalmente fizeram, modelar as pessoas que são inspiração. Tem pessoas que estão fazendo algo, que estão performando naquilo que você deseja ou que faz hoje. Vamos modelar ela, o que ela está fazendo de melhor. Hoje, gente, a gente tem recurso que você não precisa nem estar no dia a dia com aquela pessoa. Hoje, só de você acompanhá-la no Instagram, nas redes sociais, no YouTube, você consegue ver o diferencial, o que ela tem feito de diferenciado das demais pessoas, por que ela está performando. E isso hoje é muito importante. Você pode fazer uma lista, começar a seguir e acompanhar de perto o dia a dia dessas pessoas, porque elas realmente compartilham essas dicas o dia inteiro, elas postam, elas comentam, e se a gente acompanha, nada melhor do que a gente fazer isso. Uma coisa que eu sempre fiz na minha época de salão, eu sempre modelei os grandes salões. Sempre para mim o que era referência eram os salões de São Paulo. Então todo ano eu ia para a Hair Brasil, que é a maior feira de beleza hoje no Brasil. Pelo menos era até um tempo atrás. Agora tem outras tão grandes quanto. Mas a gente chegava no Expo Center de São Paulo, eram pelo menos 2 dias para a gente conseguir rodar toda a feira, porque não tinha cabimento rodar. Só que eu ia e ficava 3 dias e eu sempre levava as minhas 3 melhores colaboradoras. Era como se fosse um prêmio para elas, com tudo pago. Elas não gastavam com nada. E o que eu fazia ainda? Eu mandava cada uma para um canto
fazer um serviço. E elas tinham uma única missão. Exemplo, eu levava uma manicure, uma cabeleireira, uma esteticista e falava: a sua obrigação é pegar cada detalhe. Em alguns casos eu acompanhava, ficava lá, entendeu? Vendo. Então, a manicure, óbvio, ela ia fazer uma unha num lugar top para ver o que tem de diferenciado. Então, gente, a gente fazia literalmente um benchmark, que era pegar, na verdade, todas as ideias que elas tiveram com base na experiência desses salões para tentar aperfeiçoar lá. Tanto é que nós fomos um dos primeiros salões na época a implementar um bistrô dentro de um salão. Por quê? Essa cultura é muito forte em São Paulo. As pessoas sempre foram, até gente, quem não consome nada de salão de beleza, exemplo, um homem, que não nem corta cabelo nem nada, mas ele está ali naquele bistrô tomando um café dentro de um salão de beleza e trabalhando, porque tem uma música ambiente, um jazz tocando, é um ambiente acolhedor, e ele está ali trabalhando, ele fica natural. Quando eu vi aquilo, eu falei, por que não trazer isso para BH também? Então, assim, esse tipo de trabalho ele tem que ser feito de forma intencional, igual vocês fizeram. Porque a gente pode modelar e trazer o que tem de melhor e às vezes melhorar aquilo que a pessoa está fazendo e trazer para a nossa realidade. E sem necessidade de estar próximo, porque hoje em dia as redes sociais nos deixam muito próximo das pessoas. Então isso também, gente, é muito importante. Façam isso, tá? Não deixe de fazer, tanto para o pessoal quanto para o profissional. Isso é muito importante. Tem muita referência de pessoas também que você pode agregar na sua vida pessoal. Exatamente, gente. Você vai perceber que normalmente essas pessoas de sucesso, quando o Adriano fala em modelagem, vocês concordam que ela tem um padrão de comportamento? Sim. Então, assim, isso é muito importante. E às vezes, o que acontece? Nesse meio eu já vi, tá? Porque minha esposa fazia muito isso. O olhar que se tem com o concorrente não é aquele olhar que você pode aprender com ele. É aquele olhar, aquele salão é meio chique. Então, de uma certa forma, cria-se uma barreira e não começa a olhar de forma como oportunidade. Então, assim, tem uma grande oportunidade aí. E o Adriano falou, e é muito importante, às vezes tem aquele salão lá de referência, até da sua cidade, sabe o que você pode fazer? Gente, seja intencional, marque um serviço lá, vê como que esse pessoal está atendendo, como que é a dinâmica desse salão, como que é a rotina desse salão, como que é a divulgação dele, isso tudo dá para copiar. O que não dá para ficar é parado. Porque, assim, a gente comenta muito sobre isso aqui, principalmente nesse universo, né, masculino. Como evoluiu? Hoje você vai em qualquer barbearia de bairro aí, gente, você vai lá, tem um cafezinho, tem um ar-condicionado, pode ser um quartinho. Tem um ar-condicionado, tem uma TV, tem um cafezinho, é o que o Adriano falou, normalmente tem uma música boa ali, ambiente. Gente, olha o tanto que isso mudou. E hoje também eles, igual você falou de barbearia, até lá hoje eles tomam cuidado com o que falam também. Para o cliente se sentir bem e falar, opa, eu quero voltar aqui, porque aqui o papo é bom. Exatamente, tudo isso faz parte dessa experiência. E, ó, gente, não se enganem, o cliente percebe tudo. E eu, Percebe quando tudo. quando a gente resolveu mesmo mudar de espaço, é uma coisa que eu brinco muito com as meninas lá, até com o René mesmo. Assim, gente, às vezes é chato, mas não é. Porque a cliente, ela percebe tudo. Então, a gente já teve cliente até, acho que se não me engano, na semana passada mesmo, que chegou lá e falou, nossa, aqui eu gostei muito, é tudo bem organizado, tá tudo muito bem limpo. Aí ela começou a falar. Assim, Mas porque vem de São Paulo, inclusive. eu fui num lugar assim, eu cheguei, tava a toalha espalhada, parará, parará, parará. Eu falei, aí depois, quando o cliente foi embora, eu falei, vocês estão vendo que não é que eu que sou chato? Porque pensa, se essa cliente agora foi bem recebida, que ela vai em outro lugar e fala isso da gente. Pra vocês terem noção, essa cliente ela reparou até que tudo que a cabeleireira fazia, ela anotava era no caderno. Ela falou que aquele caderninho dela, tipo assim, ela repara, ela vê as coisas. Ela vê que você não tem um sistema, que você não sabe o que, é que você faz, que você não tem uma organização legal, que se tiver mais uma pessoa trabalhando com você, você vai ficar perdida. Porque você tem um caderno, é uma coisa que a gente pode falar, é muito pessoal. Uma coisa que apesar de pode ser ali do salão, é uma coisa pessoal, que o que eu colocar ali não quer dizer que você vai entender.
No sistema, não. No sistema é tudo óbvio. Então, tipo assim, ela falou, não, porque aquele caderninho dela, ela vem, faz isso, faz aquilo. E eu mesmo só observando, assim, tipo assim, assim, para mesmo com força. Aí, é tanto que, por exemplo, é umas coisas que a gente acha que não repara, que ela virou e falou assim, nossa, aí a gente conversando lá, ela falando sobre o caderninho, que a cliente não achava uma coloração que fez no cabelo da outra, ela foi e comentou, ah, mas eu fiz cabelo aqui com vocês, não sei quando, eu falei, peraí, só um minutinho. Tipo assim, 30 segundos eu respondi para ela o dia que ela fez, a hora que ela O fez, que e que ela, foi o que feito? foi feito. Aí ela comentou. Aí tá vendo a diferença? Porque fulano lá tinha caderno, ela ficou revirando folha o dia inteiro para achar. Caçando o que que eu fiz, quando que foi, o que que usou. Então, Então, assim, é muito bom esse tipo de. Igual você tá falando mesmo, de acompanhar. É uma coisa que a gente não gastou para aprender e adaptar dentro do nosso salão aí. Isso é muito importante. Ô, Anderson, a sua história é um pouco parecida com a minha, sabe? E eu queria que você falasse isso, porque o Ranier teve os seus desafios, mas também não é fácil, né? Você largar uma estabilidade, um salário que é bom. Eu, há mais ou menos uns 15 anos atrás, gente, eu larguei um salário de quase R$ 5.000, nossa que senhora. era um mega salário na época para poder empreender. E ganhar, sabe quanto? Nada. Comecei porque eu sempre tive o desejo e o propósito de trabalhar para mim mesmo, sabe? Eu não aguentava mais uma coisa simples, gente, que me incomodava tanto, bater ponto. Eu não tinha mais paciência para isso, sabe? E eu resolvi empreender. E eu queria que você falasse também desse momento, o que te fez tomar a decisão de realmente largar o seu trabalho e ir trabalhar com o Ranieri. Como é que foi? Tipo assim, quando eu conheci ele, eu estava numa empresa que, igual ele comentou no começo, eu trabalhava com equipamentos hidráulicos para mineração. Então acaba que sai, igual você explicou, a questão do bater ponto. Então eu chegava a viajar, eu era supervisor comercial dentro dessa empresa também. A gente viajava, então eu não fazia o serviço também só de supervisão, então tinha outras coisas também que fazia. Que você falava assim, ele mesmo via, falava assim, nossa, tô cansado. Então, assim, quando eu conheci o René, eu estava pesando 90 e, se não me engano, 92 quilos. Dessa exaustão, estava tudo cansado, aí eu conheci ele, eu falei, tem uma oportunidade aí, a gente conversou muito também, aí eu falei, que a gente juntou. Falei pra ele, eu posso te ajudar, vamos ver o que vai dar. E foi dando tudo certo. Então, assim, aí eu consegui E foi no dia regularizar. de certo. Ele chegou até. Ele saiu dessa empresa e foi fazer uma entrevista de outro lugar. Só que na hora que ele fez a entrevista, que ele sai, primeiro dia de serviço, né? Ele fez a entrevista e foi o primeiro dia de serviço. Primeiro dia de serviço, ele olhou para os trem e falou: não é isso. Nossa, no dia da entrevista, ele estava de folga. Aí eu falei, porque eu falei, graças a Deus, tem um currículo muito bom. Eu falei com ele, vou procurar um emprego, vou voltar a trabalhar, vamos ver o que vai dar. Aí a gente foi em Belo Horizonte, falei assim, vamos fazer essa entrevista lá. Ele foi comigo. Aí na hora que eu saí da entrevista, eu falei com ele, não tem errado ali. Mas vamos ver o que vai dar. Eu preciso trabalhar, né? Aí fui no E primeiro o salão, dia. assim, ó. E o salão. Não tinha condição dele trabalhar Não, comigo. literalmente, na semana que eu fiz a entrevista e comecei, não tinha ninguém marcado na semana no salão. Aí tá, Eu eu tô comecei. falando de setembro do ano passado, tá, gente? Tô falando de muito tempo. Literalmente. Aí a gente cheguei para trabalhar, foi tão engraçado, tipo assim, chegou lá, era uma confusão na empresa, que eles me chamaram. Tipo assim, a entrevista foi muito boa, a pré-seleção foi muito boa, mas eu cheguei lá e tava tudo errado. E eu sou uma pessoa que Rainer me conhece, eu odeio desorganização. Nossa Senhora. Aí cheguei lá e falei, não. Aí é uma história até engraçada que eu precisava trabalhar lá, eles me deram material de trabalho, eles me deram uma Bíblia. Eu falei, não. Eu mandei uma foto para ele, eu falei, não. E era uma Mas, escola de venda de curso. uma venda de que não tinha nada a ver comigo. Aí eu falei, não. Aí ele foi e brincou comigo, ele foi virou e falou assim, amor, então vem embora e me ajuda aqui a responder o WhatsApp. Beleza. Aí eu fui, peguei o telefone e falei, mas tem muita coisa aqui que dá pra gente trabalhar. Que não sei o quê. Que foi onde começou. Eu comecei a responder
cliente. E é uma coisa boba que a gente, lá no salão, se vive até hoje. Como é uma cidade pequena, Pedro, né, tem crescido bastante, eu agendei a cliente no aplicativo que a gente usa, eu mandei para ela o agendamento. Eu já usava o mesmo aplicativo. Como ele não tinha tempo de explorar o aplicativo em si, até mesmo para ajudar a cliente, eu mandei para ela o que ela ia fazer. Tipo assim, eu lembro até hoje, era uma escova. Mandei para ela quem que aparece, o profissional que ia atender ela, a hora, a data, tudo direitinho, para ela confirmar. E é tanto que na hora que ela voltou, ela ficou encantada. Aí ela começou a falar, uai, gente, eu gostei disso. E que onde foi acontecendo as indicações e vindo mais gente, né? E tem uma outra história também que, quando começou, eu cheguei lá, aí tinha banca, você chegou até ali do lado, tinha uma armário de cinza, que tinha muito pouco produto. Eu lembro que ele virou pra mim e falou assim, não, amor, isso aqui eu tinha produto aqui que eu vendia pra cliente aqui. Eu tinha tanto produto aqui na prateleira. Tinha tanto produto que aí eu virei pra ele e falei assim, ó, não é agora não. A gente vai ter bastante produto para vender para o cliente. Acho que a gente tem essa foto até hoje. No dia que eu tirei uma foto para ele, eu falei assim, agora a gente tem. Aí ele saiu, me deu uma mão, a gente apagou a luz e ele falou assim, é o que você prometeu, deu certo. Então, e hoje a gente tem isso, entendeu? Então, tipo assim, eu vejo que é muito satisfatório para mim, né, já ter vindo assim, de uma bagagem de outras empresas que eu trabalhei. Eu fui gerente de loja de celular também durante muito tempo, inclusive aqui em Belo Horizonte. A parte que ele não tem coragem de falar, que ele nunca fala do lado negativo, antes tem essa qualidade e esse defeito ao mesmo tempo, é que eu sempre fui uma pessoa desesperada. Vocês podem ver, eu sou o terror da Nardelli, né? Eu sempre, o Nardelli tá falando, faz isso, não fez isso, vai fazer isso, fazer aquilo. Eu sou desesperado para fazer tudo. E o Anderson não é desesperado. Porém, eu colocava ele desesperado. Quando eu vi que, tipo assim, às vezes as coisas não estavam funcionando no salão, eu faltava arrancar os cabelos, de desespero. Porque eu só pensava assim, como eu vou pagar isso? Como eu vou fazer aquilo? Como eu vou investir nisso? Não tem como. E ele, calma, calma, calma. Mas ele ficava sem dormir. Porque enquanto ele não pensava como que ele resolver, ele não ficava em paz. Então, assim, ele fala assim como se estivesse muito tranquilo para ele, mas foi tranquilo para ele na minha frente. Mas no bastidor que eu via também, ele estava desesperado também. Uma vez que eu falava assim, não, eu sentava com ele e falava assim, não, vai dar certo, tá dando tudo certo, não sei o quê. Gente, aí tinha dia que ele acordava e falou assim, o que aconteceu? Eu falei, não dormi não. Eu não consegui dormir. E a cabeça fritando. E a cabeça fritando. Eu falei, meu Deus do céu. Como é que a gente vai fazer? Na semana, na verdade, no mês em que a gente foi mudar, eu acho que eu fiquei uns 30 dias sem dormir direito. Eu dormi o quê? 2 horas. 2 horas por dia. Tipo assim, de nervoso, mas falando, tipo, que eu vim na empresa que eu trabalhei, fiz uma grande amizade lá, né, que é a dona de lá, que ela sempre falou assim, eu sinto muita falta da sua positividade aqui. E tinha vezes que a gente estava na merda, e eu como supervisor, tinha 3, 4 pessoas lá que juntavam todo mundo. Eu às vezes te falava assim, gente, o telefone não toca. Mas eu pegava todo mundo e falava assim, vamos lá embaixo, vamos tomar um café. Então a gente conversava, a gente ria, a gente brincava. E nessas brincadeiras você falava assim, bom, o que a gente pode fazer? Vai dar tudo certo, nossa semana vai melhorar. E era o que eu fazia, e isso era com ele também, porque ele falava, não, mas como. Como você tá feliz desse jeito? Não tá fluindo esse trem? Vai, Calma, meu filho, calma, eu por dentro assim, eu vou explodir esse porque menino. tipo assim, igual lá no salão a gente, pelo menos a gente tem bastante clientes, tem muitas clientes que viraram amigas nossas. Elas falam, gente, vocês dois tem que ser assim. Porque se fosse ou os dois igual eu, que é mais tranquilo, ou se for só os dois que é igual a René, que fala assim, nossa, eu quero resolver agora, tem que ser, não tá dando certo. Eu falei, não ia dar certo. Entendeu? Tipo assim, tem que ter essa parte de. Tem que ter o equilíbrio, porque senão não tinha dado certo. Gente, olha que interessante. Olha só, então vocês estão falando pra gente, até para quem está acompanhando a gente aqui, isso não tem um ano. Então vocês conseguiram efetivamente pegar um negócio que não estava tão bem num curto espaço de tempo. Foi de final de setembro e início de outubro. E no final de setembro do ano passado eu estava pior do que quando eu comecei. Porque quando eu comecei, eu ainda tinha um cartão de crédito. Apesar de não saber como ia pagar ele, eu ainda tinha. Nessa época, final de setembro, eu já não tinha mais. Não tinha crédito disponível, não tinha nada. Eu tinha que me virar. E se falar sinceramente, se eu tivesse sozinho, eu não tinha mais salão hoje. Não tinha.
Porque produto de salão é caro, gente. A gente sabe. Do melhor ao pior, continua sendo caro. É difícil de investir. E o Anderson foi controlando isso aí, acertando dali. Onde eu tinha pouco produto, ele aderiu a seringa, pra eu controlar porque eu tava gastando. Que esses micro pedaços de shampoo de máscara que deixavam de escapar, foi eles que salvaram, que recuperaram o que tava faltando. Olha que interessante. Então, olha só, acho que tem um código importante para passar para o pessoal, que é o seguinte: eu sempre falo, eu também venho de uma, né, eu venho de uma cultura de consultoria. Eu trabalhei por mais de 10 anos em consultoria, ajudando assim, empresas em diversos segmentos, desde aí de postos de combustíveis, empresas de engenharia e por aí vai. É, gente, e é um casamento, sabe? Hoje, se você pega todos os negócios, o que a gente percebe e é algo que a Wind ela vem para contribuir com isso. Normalmente você tem uma pessoa que tecnicamente ela é boa, era o que você, né? Apesar de sempre querer se desenvolver, buscando novas técnicas e por aí vai, mas eu acho que o X da questão, gente, é o seguinte, é o casamento disso. Tem que estar todo mundo junto, a gente não pode desprezar essa questão da gestão. Isso é fundamental, porque são coisas que, olha o caos que estava. Quando o Anderson veio, cara, olha a expertise de outras empresas e tudo. Foi exatamente o que aconteceu com minha esposa também. Você falou essa questão do frio da barriga e tudo. Gente, olha o que aconteceu comigo. Isso há 6 anos atrás. E olha que eu tinha, gente, quando minha esposa decidiu abrir o salão, eu falei assim, gente, eu criei, aí tipo assim, me fez estudo de mercado, eu fiz várias coisas, fiz, mas assim, muita coisa. Estudo de mercado, a gente pesquisou, tinha vários salões, foi uma coisa de doido. Colocamos tudo no papel, fizemos várias projeções, foi uma coisa de doido. Gente, só que a decisão, aquele frio na barriga, eu fiquei, só para vocês terem uma ideia, assim, quase um mês eu acordava todos os dias, 3 horas da manhã, com o coração acelerado pelo fato da decisão. Então, o incerto que você tem ali, você vai abrir uma coisa nova, ou assumir novos compromissos, né? Isso assim, e por mais você fala, cara, eu estou preparado, já ajudo outras empresas, gente, é totalmente diferente. Quando se fala que você vai empreender, é algo diferente. E é isso que eu acho que a Wind vem para trazer para a turma, que é possível. Olha o quanto espaço de tempo de vocês. Então, assim, eu não sei se vocês podem revelar para a gente, mas conta para a gente desde, se puder, faturamento inicial e faturamento agora, quanto vocês fazem, até para incentivar, né, quem está nos ouvindo aqui. E em esse curto espaço de tempo, qual foi o crescimento? Vocês conseguem compartilhar com a gente? Tipo assim, no começo, porque como a gente, bom, até mesmo nos 3 primeiros meses, até no final do ano, mais ou menos, a gente não tinha um certo controle mesmo de faturamento, de quanto estava entrando, tudo certinho. Mas era em torno de. No início, eu tirava, tipo assim, que eu achava muito na época, tipo assim, 400, 500 reais quinzena. Quinzena. Era, tipo assim, muito pouco. Faturamento, não tô falando de lucro, não, tô falando de faturamento. Isso tinha que deduzir os impostos, às vezes tinha que pagar o aluguel e tudo mais. Era desse jeito, sem tirar nada, com todas as contas inclusas nisso. Então, tipo assim, foi ficando cada vez mais afunilado, mais apertado. Porque às vezes você comprava algo a prazo, esse prazo chegava junto com o prazo de outra coisa. Então, o dinheiro ficava cada vez mais curto. Hoje, né, pelo menos no último mês, agora a gente está girando em torno de 12 mil, mais ou menos. Olha só. No salão todo, né? Então, vocês Então, estão... assim, a gente está com... Não, a gente não está tendo esse dinheiro todo. Por quê? A gente ainda está num processo que está mudando muito. A gente está investindo muita coisa. A gente está investindo muita coisa. A gente está trocando cadeira, trocando lavatório, outras coisas. Mas, em vista de, por exemplo, que ele tirava 400, 500, o máximo que ele já me contou e que a gente, né, via era 1.000 e pouco, sendo muito. Ele falava, não, estou com muito dinheiro. Hoje, igual, por exemplo, essa semana mesmo, eu estava tirando um relatório para ele, porque eu faço a gestão toda, mas eu apresento tudo para ele também. Então, tipo assim, velho, se pagar 8 mil reais de conta no mês, e tipo assim, tudo à vista, você chegou, você pagou. Hoje, se a gente falar assim, a gente quer mudar, fechar aqui tudo. Tudo que tá lá dentro é nosso e tá pago. Entendeu? Pra vocês terem uma noção, gente, no meu dezembro do fim do ano, ele teve, quer ver, ó, eu tive agenda lotada de segunda a domingo.
a gente fez de faturamento R$ 9.000. Pra mim foi assim, sensacional. Falei, nossa, que dinheiro. Hoje, eu com o mês de junho agora, falando de junho, que julho ainda não encerrou, a gente teve um faturamento de R$ 15.000. Então, assim, eu não tive um mês bom, o mês passado, não dizendo que o mês não foi bom, mas assim, não é o meu melhor mês do ano, entendeu? Então, assim, a gente saiu de R$ 1.000 mensal para R$ 15.000 em quase um ano, né? Vamos colocar assim. Ainda não deu um ano, cara, isso é muito E aqui tem bacana. um comparativo também, pra você ver aqui, ó. Você vai dar pra ver aí. Esse aí é o julho, a agenda de julho do ano passado, 2022. Agora aqui, ó, eu te mostro A de julho de desse ano. 2023. Caramba, gente, olha isso aqui, cara. Olha só pra você ver. A diferença que é, tipo assim, num dia, se você pegar o mesmo dia do ano passado, você tem aí, por exemplo, uma sexta-feira, 2 clientes. Se você pegar uma sexta-feira desse ano, mesmo dia, tem 6. Uma cliente por dia, praticamente. A Não, agenda é. se você pegar e se você trocar só o ano, você vai ver que era uma cliente, a maioria era uma cliente por dia. Deixa eu pegar o outro aí, se conseguir. Aí você vê a diferença que é. Gente, que bacana, viu? Então, olha só. é, Gente, Esse não aqui, tem. 2022. Olha só, olha a diferença. Pessoal, olha que importante isso. Olha só que importante. Eles têm na palma da mão o controle até da agenda deles. O controle, só de bater o olho aqui no celular, eles sabem, abriram para a gente faturamento, eles têm noção do fluxo deles de cliente. Se eu perguntar para eles qual serviço que hoje eles mais fazem no espaço deles, até para eles potencializar, eles conseguem tirar em 1 minuto. Se eu perguntar para eles quanto eles estão gastando de produto, eles conseguem tirar em 1 minuto. Então, assim, olha a importância de você ter um software de gestão. O quanto te ajuda, né, Anderson? Você fica nessa parte para tomar as decisões. Gente, a gente costuma falar que é o seguinte: quando se fala em gestão, é o seguinte, ó. Anota essa daí, turma. Quem não mede, não gerencia. Como você vai saber se está bom ou se está ruim? Sendo que você nem está sabendo o faturamento atual que você tem. Então, aqui, isso aqui com nem 2 minutos, com 1 minuto, vocês mostraram para a gente aqui. Então, sim, isso é fundamental. E a gente precisa divulgar cada vez mais isso, porque, gente, chegou o tempo que software era muito caro. Hoje em dia, você tem software assim, extremamente barato que você consegue controlar pelo telefone. Ó, e dica importante, tá? Quem está no nosso clube de benefício tem 35% de desconto em software de gestão. Então, quem está na nossa plataforma, no nosso clube de benefício, dá um oi para a gente que a gente te ajuda a colocar e implementar um software que é maravilhoso. Você vai ter toda essa gestão no seu celular com 35% de desconto, tá? Exatamente. Gente, olha só. Para quem depois quer, né, acompanhar aí e ver certinho, a gente iniciou o nosso clube de benefício, até para quem não conhece ainda, mas é o seguinte, a gente tem vários benefícios. Porque o Indy é o seguinte, a gente tem, né, a gente está inaugurando hoje o nosso podcast, inclusive estou gostando muito do bate-papo nosso aqui. Gente, a gente fala muito isso aqui. Hoje a gente não é só produto, por obrigação a gente tem que ter um produto bom. Mas quem participa hoje do nosso clube de benefício ontem tem acesso exclusivo ao workshop que a gente faz. A turma aqui, e eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão com esse faturamento, com o workshop de ontem, dá para dobrar esse faturamento? E como? E nós, na verdade, nós já começamos a aplicar ontem mesmo. Igual a gente falou, a cabeça fica assim, né, fervendo. Assim, antes de dormir mesmo, já tinha uma mensagem para cliente. Como já diz, né, gente? Eu desesperadamente falei com o Anderson assim, falei, amanhã a gente vai ficar o dia inteiro agarrado, porque depois aqui a gente tem outro compromisso. Falei com ele, eu vou resolver isso hoje ainda. Isso era mais ou menos 8 horas da noite, falei, não tem problema. Eu vou fazer o banner, eu geralmente que faço as artes e tudo mais, porque eu, como diz, eu sou chato, né? Eu gosto das coisas do meu jeito. Eu faço as artes e falo, distribui aí e amanhã você põe tudo lá no sistema.
Enquanto elas vão respondendo aí, porque a gente precisava atualizar alguns cadastros de alguns clientes. Então a gente já mandou um banner informativo pedindo para poder atualizar nome, data de nascimento e tudo mais, para a gente poder registrar certinho lá. E explicamos para elas que elas vão ter benefícios com isso, né? A gente tendo acesso a informações pessoais dela, como por exemplo aniversário, a gente aprendeu isso lá ontem no workshop, a gente consegue trazer ela de volta para o salão, às vezes ela tá esquecida ali, não tá cuidando do cabelo, porque, sei lá, não lembra, não é uma coisa que tá no dia a dia. A gente aparece ali no WhatsApp dela e fala, vem minha querida, aniversário, ó, comemorar. Gente, Entendeu? e assim, eu fiquei impressionado, porque primeira coisa, antes da gente iniciar o nosso podcast aqui, primeira coisa que eu perguntei para eles, falei assim, gente, e aí, turma, o que vocês acharam e tal? Gente, já coloquei em prática. Inclusive, a gente está conversando aqui agora já tem gente respondendo aqui várias mensagens. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. A gente fala muito isso. Não adianta, a gente entrega muito, muito conhecimento, entrega conteúdo. Só que não vale nada. É o que a gente estava falando ontem. Gente, tem que pegar a sementinha, você tem que plantar a sementinha. E olha que o resultado já está aqui. Olha o tanto de cliente, gente. Estou impressionado. Parabéns. A gente fez a reunião com vocês mesmo, que foi uma coisa que brilhou muito nos nossos olhos. Por quê? Vocês falaram assim, não é só o produto que eu vou trazer para vocês. É um produto que a gente é excelente, mas quando o Adriano chegou e falou assim, ó, a gente tem isso, tem essa mentoria, tem o curso, vem bastante novidade, nós falamos assim, é disso que a gente precisa. Né? E graças a Deus hoje está aqui participando do primeiro podcast e vendo e colhendo os resultados. Né? Porque é junto, né? É tanto o salão quanto vocês também. Exatamente. E para a gente isso é muito importante, porque o crescimento de vocês é o nosso crescimento. Quanto mais mechas você fizer, maravilhoso. Mais produtos você consome. É o custo que a gente falou que é maravilhoso vocês elevarem, vamos dizer assim, nesse bom sentido, porque quanto mais produtos vocês consomem, mais você está trabalhando e está trabalhando sendo mais eficiente, produzindo mais. Então, nossa intenção é essa mesmo, levar conhecimento, é trabalhar para que vocês mudem de nível. E como vocês mudaram, né? Em um ano, vocês subiram aí vários degraus aí, alavancaram muito o espaço de vocês. Então, assim, vocês estão de parabéns mesmo. Gente, que bacana, hein? Show de bola. Olha só, a gente está muito feliz aqui com vocês. Eu agradeço assim, imensamente pela presença de vocês aqui. A gente fala que hoje nós somos uma família, né? Cada vez mais pessoas junto dentro de um mesmo propósito. O Adriano enfatizou muito isso. E na verdade a gente fala muito que é o seguinte, ó, a gente está aqui para impactar mais vidas, para salvar mais vidas. E vocês estão fazendo isso muito bem. Eu brinquei ontem com o Ranier, não tem uma vez que eu entro no Instagram da Wendy e que não tem uma postagem dele. E a gente fica assim extremamente feliz porque a gente sabe que ele tem todo o carinho e todo o cuidado de falar da marca, sabe? E a gente está aqui, vocês podem ter certeza, é para servir vocês. A gente não tem nenhum e qualquer tipo de conhecimento que esteja e não esteja ao nosso assim, disponível agora. O nosso objetivo é querer ajudar vocês, é o que o Adriano falou, sabe? Isso é muito importante para a gente. Ó, e só para a gente finalizar, eu vou soltar uma aqui agora. Eu prometi toda terça-feira, hoje começa uma live aberta para todo mundo. A gente vai estar ajudando ali os donos de salão, profissionais da área, cabeleireiros. Essas técnicas, gente, que a gente entrega, igual ontem, a gente entregou só 5 estratégias. Tem diversas estratégias para vocês aplicarem e poder estar potencializando o faturamento de vocês. Hoje é uma live onde vai ser aberta, mas aqui, ó, a partir de hoje, todos os embaixadores da Wendy vão ter, tá? Mentorias comigo e com o Pedro de 15 em 15 dias, onde a gente vai acompanhar de perto o resultado deles, porque quem é nosso parceiro, efetivamente, assim, nós vamos crescer juntos. Vocês podem ter certeza que todo conhecimento que a gente tiver, vocês vão ser case de sucesso nosso, tá? Para estar aqui falando. Eu quero que daqui a 6 meses vocês falem o faturamento aqui de novo para a gente, tá? A gente vai caminhar juntos aí com essa parceria, onde a gente vai acompanhar de 15 em 15 dias
principalmente com o Anderson, né, que toca essa parte aí Gente, eu sei, o Anderson gerencial. não tem jeito não. Exatamente. Portanto, Então, vocês vão nós ver ele vamos- igual rabo atrás de mim em todo lugar que eu tô, porque depois do que eu já passei, meu filho, ele Então, aqui é minha o mão. compromisso nosso aqui com vocês, tá? E hoje, gente, terça-feira, 20 horas, entra lá no IntPro, no arroba nosso, no Instagram, nós vamos fazer uma live para poder ajudar vocês também, tá? Nardé, solta esse trechinho pra gente, corta, solta lá, para eles ficarem cientes desse conteúdo, entendeu? Que hoje vai ter. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Eu acho, assim, foi extremamente importante vocês contarem essa história. Teve, como eu falei, muitos códigos, eu falei só de alguns, mas cada um tem uma percepção, traz um contexto da vida de vocês para a realidade dela. Igual eu falei que me identifiquei muito com o Anderson, então assim, eu espero que vocês possam também absorver muito do conteúdo, a história de vida deles, os riscos que eles correram, onde eles estão, onde eles vão chegar, que eles ainda vão voltar aqui para contar mais um pouquinho da história deles daqui a um tempo. E assim, acompanhe toda semana, a gente vai trazer aqui um convidado e muita novidade para vocês. Isso, gente, e só antes da gente finalizar, eu acho que vale a pena muito. Eu acho que a história de vocês de superação, vocês são um exemplo. Parabéns. Obrigado. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para quem está acompanhando a gente, sabe? Deixa uma mensagem mesmo para a turma aí, que eu sei que tem pessoas, né? Tem vários níveis, é o que a gente sempre fala aqui. Você pode estar começando agora, você está no nível 1, você pode ir para o nível 2, você está no 10, você pode ir para o 11, por aí vai. Então, assim, deixa uma mensagem aqui para a turma. Eu acho que hoje a gente cumpriu o nosso propósito, a gente pegou a essência mesmo de vocês, sabe? Isso foi muito bacana. E eu tenho certeza que a gente vai ajudar muitas e muitas pessoas que vão assim, vão ver vocês e vão se espelhar, tá? Deixa uma mensagem final para a turma aí. Então, gente, empreender não é uma coisa muito fácil. Na verdade, não é nada fácil. Porque quanto mais você acha que tá dando certo, mais coisa você descobre que você tem que fazer. Mas não é porque é difícil que a gente não consegue. Então, assim, não desiste, porque uma hora você colhe fruto. Às vezes você vai colher um fruto, mas de um fruto você tira duas sementes, de cada semente você tira uma árvore e assim vai progredindo. Então, não desiste. O que eu tenho para falar também é isso aí. Como vocês acompanharam, a gente, né, passa por muitas coisas, muita dificuldade, mas é com essa dificuldade que a gente fala, opa, que a gente tira o aprendizado e chega num. Vai dar certo. É só não desistir mesmo e acreditar que dá certo. É isso aí, gente. Então, ó, olha só, código importante. As pessoas, elas, elas não fracassam, elas desistem. Aqui está a prova disso, né? Eles poderiam ter fracassado, mas eles não desistiram. Então, último código aí para a gente encerrar, importantíssimo, tá? Turma, é isso aí. Muito obrigado. Agradeço demais a presença de vocês e voltem sempre. Obrigado aí para todo mundo que está escutando a gente. E, inclusive, olha só, isso vai estar disponível, tá? YouTube, a gente vai estar nas plataformas aí de podcast também. Turma, acompanha a gente, vai ter muito conteúdo legal, tá? Um beijo para vocês e até a próxima. Com Deus, gente. Com Deus. Tchauzinho. Tchauzinho.